E aí, pessoal, estamos indo para mais um curso aqui, Decisões Estratégicas para Escolas, Business Intelligence e Planejamento, produzido pela Nova Educa. A gente estava vindo falando aqui da parte de gestores, então nós estamos no módulo gestores, na parte de liderança. A gente falou um pouquinho já sobre finanças, falando um pouquinho sobre investimentos e agora a gente vai falar sobre recursos humanos. É engraçado que quando eu falo para escolas sobre finanças e sobre investimentos, ela fala, isso é grana. E quando você fala em recursos humanos, ela fala, não, isso não é dinheiro, isso daí é contratação, é dinheiro também. Se a escola olhar bem para este formato, ela vai perceber que isso tem tudo a ver com grana. O quanto ela tem que se preparar e perceber que uma equipe bem montada vai desenvolver melhor o produto dela, vai trazer mais retorno financeiro, vai deixar o aluno mais satisfeito porque a equipe dela está muito bem montada, né? Ela precisa perceber que todo o processo dentro de uma empresa, ele traz duas coisas extremamente importantes, custo e tempo. Se você for eficiente nos dois, ótimo, você tem um custo baixo, onde você não precisa ter um alto investimento para resolver aquele problema de forma satisfatória e você não gasta muito tempo para ter um resultado eficiente. Então, quando você tem esse equilíbrio, ótimo, válido. O problema todo é que às vezes o cara não percebe, porque quando você olha e fala em custo, você não percebe que você vai ter um custo de funcionário, você vai ter um custo de processo que você vai ter que trabalhar, que você vai ter que fazer, que você vai ter que desenvolver, que você vai ter que colocar link para achar o cara, que vai ter que se cadastrar em algum lugar, que alguém vai ter que ver. Esse processo todo ele tem um custo. E tem um custo maior ainda. Depois que esse cara entra, você tem um custo de preparação, você tem um custo de avaliar ele, você tem um custo de entender como é que ele está indo trabalhar e ao mesmo tempo ainda assim ele pode te trazer problema, pode te entregar mal, os alunos podem não gostar, talvez as pessoas podem não se adaptar. E você também tem o lado de tempo, quer dizer, tem o seu tempo que você vai ter que fazer entrevista, tem o tempo do coordenador que vai fazer entrevista, tem o tempo de alguma outra pessoa da área que vai fazer entrevista, você vai ter o tempo que você tem que disponibilizar de treinamento para esse cara, você vai ter o tempo de adaptação desse cara. Então assim, para ser assertivo, né, você tem que tentar falar como é que eu equilibro esses custos e essas despesas de tempo e de grana para ser assertivo e eu ter ali sempre o professor que se encaixa no modelo certo, que trabalha do jeito certo e que me entrega o melhor resultado. E a primeira coisa que você tem que validar nisso tudo é, beleza, já que eu quero ter um bom resultado, eu preciso entender o que é o bom resultado. Então eu preciso conhecer bem a minha equipe para dizer assim, cara, o que a minha equipe gosta? Quais são os projetos que existem? Como é que eu divido o meu grupo de professores em clusters e características? Quais são as minhas prioridades? A minha prioridade é vestibular, 100%. O cara tem que passar nas melhores faculdades. O professor nem tem muito espaço para ser criativo. É uma coisa. Não, putz, a minha escola é criatividade, inovação, quer trabalhar com vídeo, com foto, com som, é outra coisa. A contratação tem que passar por esse match com o processo, essa conexão com o processo, né? E você também precisa entender assim, e o meu cliente, né, o meu aluno, do que ele gosta? Ele está satisfeito com essa equipe de professores? Uma das coisas que acontece com muitas escolas é, de repente, um professor bom pra caramba, que ela gosta, sai. Pediu demissão, foi trabalhar em outro lugar. Pô, você contrata um cara, vai ter uma expectativa em cima daquele cara que está acabando de entrar e ele vai ter que ir muito bem, senão, óbvio, é mais difícil ter uma substituição nesse modelo. Assim como às vezes um professor que você é obrigado a demitir porque não está performando bem, e aí você traz um professor com a mesma característica do antigo. Quer dizer, ele não está performando bem e você não entendeu o que ele não performava bem, né? Ou ele não te entregava. Você fica buscando uma solução onde você não tem dado e informação para tomar essa decisão correta. E aí você não consegue enxergar qual que é o perfil ideal. O que eu quero? Porque às vezes você pode estar num modelo que eu estou trocando o perfil de professores. Então eu tenho um perfil de professores muito focados em ser menos criativos, serem ótimos pedagogicamente e tal, mas agora a gente quer uns caras mais criativos. Se sair um cara criativo da sua empresa, então você tem que pegar agora um criativo pra caramba, porque você está perdendo um que estava nessa pegada na sua prioridade. Se você acabou de perder um que vinha com uma mentalidade diferente, eu tinha uma dificuldade maior nesse processo, então agora é a hora de você escolher um e aumentar o time daquela sua prioridade. Isso tudo é estratégico, é um desenho que se faz de contratação, tá? E você entra no processo de contratação.
o que seria o ideal do processo de contratação? Todo mundo faz, todo mundo pega um currículo e vai avaliar qual que é a experiência da pessoa, ele vai avaliar qual que é, onde a pessoa estudou, no que ela se formou, onde ela estava, onde ela já trabalha. Vai pegar essas coisas básicas, vai analisar, vai fazer entrevista e vai conversar. E às vezes faz uma aula teste para o professor colocar ali os conteúdos dele, que vai fazer sala teste para 3, 4 pessoas que estão ali, muito mais para ver se ele sabe o conteúdo do que realmente entender totalmente a didática dele. Até porque numa aula de 40 minutos você não pegou o cara, é impossível conhecer um profissional só nesse período de tempo. Você vai precisar de um ano para você entender, é assim que ele trabalha, é isso que ele se motiva, é isso que gera pressão nele, assim vai. Agora, o que seria o certo? Você calcular qual que é o índice criativo desse cara, quer dizer, do que ele gosta de fazer de projeto, quais são as vontades de conteúdos que ele não tem ainda e que ele quer aprender, que conteúdos diferentes que ele tem domínio e que a gente às vezes não sabe, né? Para isso, você pode criar soluções através de dados, então é estudos onde você entende quem é você, e aí quando o cara vem, você faz as mesmas perguntas e cruza para ver se bate com o seu processo. A Nova Educa tem uma ferramenta que faz justamente isso, ela identifica o seu perfil de escola e depois os caras que estão concorrendo à vaga, eles preenchem um perfil e aí ela faz um match, fala, ó, esse cara combina com você 80%, esse cara combina com você 70%, esse cara combina com você 90%. Ela não vai falar que você deve contratar o de 90%, mas você já sabe que você vai para uma entrevista com o de 90%, sabendo que ele tem um potencial maior para contratação. Tá? Então acho que assim, a pegada é, com dados e com informação, é mais fácil tomar a decisão. Tá? É isso que eu tenho batendo em todos os vídeos. Se uma escola entender, eu preciso trabalhar com BI, eu preciso trabalhar com dados, eu preciso saber capturar essas informações, você vai ver que você consegue ter resultados financeiros em todas as áreas muito melhor do que se você está tomando solução por um processo onde está muito mais pelo um achismo, ou uma intuição, ou aquela informação que você conhece do bastidor, só das pessoas te contarem, sem analisar dados, sem cruzar dados, tá? Então é isso que a gente queria colocar para vocês. Recursos humanos é um investimento que as escolas acham que não é grana e ela não percebe que é muita grana, porque ela pode perder aluno, ela pode aumentar o número de alunos, ela pode ter um grupo de professores mais unido, ou ela pode ter um grupo de professores que discorda de tudo que ela faz, justamente porque ela não tem uma equipe bem montada e bem desenhada. A gente se vê no próximo vídeo, no próximo parte do curso. Valeu!